Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. Agora são 12 horas 40 minutinhos, 12 e 40 minutos, e nós estamos aqui no escritório da igreja, momento de consagração, momento de jejum, momento de oração, tudo para a glória e honra do nosso Deus. E hoje uma noite que eu convido você, porque é uma noite de libertação. Nós teremos o seminário de fé, de curas e libertações. De fé porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. De curas porque há pessoas que precisam de curas físicas, mas há pessoas que precisam de curas espirituais. E também libertações, quebras de maldições hereditárias, maldições familiares. E nós vivemos num mundo, qual o mundo, devido à correria de cada um, muitas das vezes é deixado de lado o lado espiritual, né? E com isso há muitas pessoas depressivas, muitas pessoas angustiadas, há muitas pessoas que estão tristes, abatidas, indecisas. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, compartilha com alguém aí. Talvez alguém vai ouvir, né, este convite, ter o desejo, o interesse de vir buscar por Deus, para que as coisas comecem a mudar na sua vida pessoal, espiritual, sentimental, financeiro, familiar. Nós entendemos, irmãos, que chega momentos na vida da pessoa que precisa a pessoa tomar uma posição, tomar uma decisão de buscar o Senhor e botar o inimigo para correr. Há lutas na vida da pessoa que não adianta conselhos, não adianta medicina, não adianta a pessoa se envolver com as coisas materiais. É o que Jeremias diz, né? O profeta Jeremias, ele diz: maldito é o homem que confia no homem, na força do seu poder, mas bendito, feliz é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Então você, meu querido amigo, minha querida amiga, é o nosso convidado, é a nossa convidada para estar hoje. Seminário de fé, de curas e libertações, aqui na Igreja do Brasil para Cristo, bairro Santa Paula, rua Cinamomo 160, bem próximo ao posto de saúde. Tá bom? Já já a gente vai meditar na palavra e no final nós oramos em favor de todos, né? Então fica ligadinho aí, você que está com a gente. Se puder compartilhar, compartilha. Outras pessoas em outros horários estarão nos ouvindo, né? Mas o que eu quero meditar com você é o livro de Mateus, capítulo 17, o versículo 14, um texto bastante conhecido, mas que nós temos que refletir todo dia. Por que há pessoas que ele vence o inimigo e há pessoas que não vencem? Então nós vamos ver aqui. Vamos ver o que diz a palavra. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe. E quando chegaram, a multidão aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxemos seus discípulos e não puderam curá-lo. Ou seja, resumindo, este homem tinha o seu filho, o qual o seu filho dava convulsões constantemente. E muitas das vezes ele caía até no fogo e muitas das vezes na água. Ou seja, dava aquela convulsão, o demônio pegava e fazia tudo isto na vida do seu filho. E aí ele diz que quando o Senhor Jesus desceu do monte, ele procura por Jesus e diz: olha, eu trouxe aqui o meu filho, mas nenhum dos seus discípulos conseguiram expulsar esse demônio. Vamos ver o que diz aqui, olha, versículo 16. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Agora vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Quem que eram os discípulos?
seguidor do Senhor Jesus. Mas por que eles não conseguiram expulsar o demônio deste menino? Falta de preparação. Talvez eu esteja falando com você, meu irmão, minha irmã, que você serve a Deus há muito tempo. Você é uma pessoa fiel a Deus. A Bíblia não está dizendo que os discípulos eram infiéis, não. Talvez eu esteja falando com você que você é fiel a Deus, é frequentador da igreja, mas falta capacidade, falta instruções, falta ensinamento para você alcançar o teu objetivo. Vou ler mais uma vez. Trouxeram os teus discípulos e não puderam curá-lo. Ou seja, eles não tinham esta ousadia, eles não tinham esta unção, porque faltou para eles preparação. Vamos ver na frente o que diz? Versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Traz-mo aqui. Jesus, ele diz o seguinte: ó geração incrédula. Irmãos, a incredulidade impede da pessoa ser curada. A incredulidade impede da pessoa ser livre do poder dos demônios. A incredulidade impede das pessoas começar a ver as portas abertas e os milagres acontecerem. E ele vai mais além, a perversidade. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Traz-mo aqui. Ou seja, ele diz: olha, geração incrédula, geração perversa, até quando eu vou estar convosco? Traz aqui então. Jesus chama a responsabilidade para ele. A Bíblia diz que esse menino tinha convulsões constantemente, o demônio pegava. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Vamos à frente, versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez eu esteja falando com você que já foi no médico. Talvez eu esteja falando com você que você já bateu em tantas portas dos melhores especialistas no teu bairro, na tua cidade, e eles não acham nada. Eles não conseguem resolver, não conseguem curar. Mas tem um porquê, tem uma resposta. Qual a resposta, pastor? O que é espiritual, medicina não resolve. O que é espiritual, dinheiro não resolve. O que é espiritual, amigos não resolve. Veja bem, repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Mas certamente esse pai tinha batido em tantas portas, mas era demônio que estava ali. Tem pessoas que não admitem, mas muitas das vezes atrás de uma depressão, de uma angústia, de uma mágoa, daquelas preocupações, de repente há demônios enviados. Demônios o qual perturbam dia e noite. Pastor, o que eu tenho que fazer? Já vem a receita aqui na sequência. Espera aí. Nós precisamos entender que Jesus veio para dar vida e vida em abundância aos que creem. Irmãos, não adianta eu estar dentro de uma igreja 50, 100 anos se eu não tomar posse da fé e dizer: não, está escrito em Isaías 53, o Deus que eu sirvo já levou minhas dores, minhas enfermidades. O Deus que eu sirvo já me perdoou. Irmãos, eu me preocupo muitas das vezes com crentes antigos de igreja,
deixando ser acusado por pecados antigos, por vidas que teve uma vida de sofrimento antes de aceitar Jesus. Ô meu querido irmão, a palavra do Senhor diz que uma vez que nós aceitamos o Senhor, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Pare de viver o antigo homem, pare de viver a antiga mulher, pare de ficar pensando nas coisas do passado. Crie um novo relacionamento com o Senhor a partir de agora. A Bíblia diz que dos teus pecados anteriores, nem Deus quer saber. Ele lançou o mar do esquecimento. Ô meu querido irmão, quantas pessoas que sofrem porque ficam pegando coisas antigas, vivendo do passado, e o demônio vai trabalhando na mente, gerando confusão, traumas, mágoas, ressentimentos. Olha o que diz a Bíblia. O demônio que estava na vida desse menino levava ele a ter convulsões. Continuando, Jesus expulsa o demônio e ele é curado. Desde aquela hora o menino sarou, ou seja, expulsou o demônio, o menino foi curado. Doenças espirituais é assim, meu irmão. Se expulsa o demônio, a cura chega instantânea. Continuando. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos expulsá-lo? Os discípulos foram humildes, né? Eles queriam saber. A pior coisa que tem numa pessoa é a pessoa estar 100 anos dentro de uma igreja, 50 anos dentro de uma igreja, 10 anos de uma igreja, e ele não quer aprender porque do sofrimento dele. Por que ele não conseguiu tal objetivo? Irmãos, é tempo de nós olhar para as nossas lideranças. É tempo de nós andarmos com quem anda com o Senhor. Veja bem, eles se preocuparam e quiseram aprender. Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Talvez eu esteja falando com pessoas que a tua mente está totalmente em dois pensamentos. Talvez eu esteja falando com pessoas que a tua mente está confusa. É tempo de perguntar a Jesus: por que, Jesus? Por que disto, Jesus? E aquilo que é para ele explicar, ele vai explicar. E se ele não explicar, pastor, ele acalma. Ele dá o refrigério necessário. Vamos ver. Os discípulos perguntam: por que não pudemos expulsá-lo? Versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Irmão, falta de fé impede de expulsar demônios. Mas o que gera fé, pastor? Palavra de Deus. Jesus diz: por falta de fé vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Continuando agora diz: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se tiver fé, não precisa ser grande não, mas precisa exercitar a fé. Irmãos, há muitas pessoas que vivem dentro de igrejas, sofrendo, e por que dizer, muitas das vezes até liderança, por falta de fé. Agora a fé, meu irmão, é relacionamento com Deus, é comunhão com a palavra. Veja bem, Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão de semente, de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmão, vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo. Por que você está sofrendo? Por que você não consegue vencer essa luta espiritual? Essa batalha do teu casamento? Falta de fé, meu irmão. Ô minha irmã, falta de fé.
Busque de o Senhor. Ah, pastor, eu já tenho fé. Então vamos ver mais alguma coisa aqui. Veja bem o que diz a Bíblia. Ele continua ensinando. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha os complementos aí. Além de fé, oração, jejum. Irmãos, oração quer dizer comunhão. Mas não é aquela comunhão de 1h30 de culto de final de semana. Não. Oração é comunhão, conforme diz o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. É conviver com o Senhor diariamente em oração, em comunhão. E aí ele vai. E pelo jejum. Irmãos, tem pessoas que ele fica sem comer para emagrecer, ele fica sem comer para ter um corpo esbelto, né? Sarado, sarada, mas ela não fica sem comer em jejum a Deus. E aí quer vencer as lutas, aí quer vencer os demônios. Ô meu irmão, a sociedade está invertendo a palavra. Hoje as pessoas muitas vezes ficam 2, 3 horas em uma academia, 2, 3 vezes na semana, mas não quer ficar 2, 3 vezes na igreja. Tem pessoas que de repente ele fica sem comer vários dias para ter um corpo esbelto, mas ele não jejuma um dia na semana para ter proteção sobre ele e sobre a sua casa. E aí você quer vencer? Ô meu irmão, Jesus está ensinando nós nesta manhã. Fé vem pela palavra, oração é comunhão com Deus, jejum é o nosso tempo de dizer eu vou estar me afastando de tal coisa, para que eu venha agradar o meu Deus, sufocar minha carne e dizer, Satanás, o Senhor está comigo. Glória a Deus, né? Continuando para a gente encerrar. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo ao terceiro dia. Isso já é outra parte, né? Mas encerrando aqui. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração, pelo jejum e pela fé. Meu irmão, talvez você, pastor, mas eu tenho fé. Mas se tem ousadia para usá-lo? Pastor, eu oro. Será que realmente ora, irmão? Tem pessoas que colocam na mão de Deus de manhã, mas à tarde está ali ligando, digitando. Oh, não aguenta a luta. Ele coloca na mão de Deus, quando daqui a pouco tira da mão de Deus. Aí eu pergunto, ô meu querido amigo, até quando? Então precisamos vencer as lutas. Precisamos vencer as batalhas. Vamos orar? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Abra o entendimento do teu povo que vai ouvir essa pequena ministração, para que eles entendam a importância da fé, da oração e também do jejum. Pai, abençoa, Pai, todos aqueles que estão acamados, hospitalizados, doentes, enfermos. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vitória, Pai. Eu abençoo o teu povo. Eu peço cura para aqueles que estão doentes. Toca desde o alto da cabeça, as plantas dos pés, Deus. Concede vitória, concede bênção, concede milagre, Jesus. Arranca todo o poder do mal. Dá, Senhor, força para o povo vencer. Abençoa, Pai. Quebra todo o poder de obra, de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de depressão, de angústia, de solidão, de nervosismo, de briga, de contenda, de discórdia, de miséria. Que as portas se abram, o milagre aconteça, para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido amigo. Deus te abençoe, minha querida amiga. Forte abraço a todos vocês que estão aí ligadinho com a gente. Rangel Delay, Eliésio Oliveira, Ailton Júnior, Paulo Ricardo. Vamos à frente aqui. Marilene Vaz, Lucas Nunes Ferreira.
Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá. Osmaí, Paulo, Mari Vaz, Luciano Camargo, Radassa, onde está mais aqui? Marlene Vaz diz, Radassa também está mandando uma palavra ali. A Taliba, Alcione, Sirene, Eliésio Oliveira, paz, pastor, estamos em Prudentópolis. Deus abençoe, meu irmão. Denis Pereira, Marlene Vaz, Lindalva, Rafael Pereira, Cláudio, Alcione, diz a paz, Senhor, e Hilário. Deus abençoe. Se vocês puderem compartilhar, compartilha. Tantas outras pessoas vão entender a importância da fé, da oração e do jejum. Deus te abençoe. À noite estaremos juntos aqui, Seminário de Fé, de Cura e Libertação. Rua Cinamomo 160, Igreja do Brasil para Cristo, bem próximo ao posto de saúde, aqui no bairro Santa Paula. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.